Boa noite. Hoje o tema a gente vai começar a falar sobre prótese de mama. É um tema que a gente tem um prazer muito grande em falar, porque é uma cirurgia que é muito frequente no dia a dia do cirurgião plástico. Volta e meia a gente encontra pessoas que não estão no consultório, e houve muitos assuntos sobre prótese de mama, muitas dúvidas. Então, o intuito desse vídeo é esclarecer o paciente, ou o futuro paciente, ou pessoas leigas que tenham curiosidade e que queiram falar queiram saber sobre cirurgia plástica da prótese de mama. A prótese de mama talvez seja a cirurgia que a gente tenha um prazer maior de ver, de acompanhar o paciente, de fazer a cirurgia, porque o grau de satisfação dessa cirurgia é tremendo. A gente consegue ver o paciente mudando a característica, a chegada do paciente no pós-operatório para retirar os pontos, o semblante do paciente quando vê a cirurgia ao tirar o curativo, é algo que nos traz muita gratificação. Eu acho que é talvez a cirurgia que a gente consiga ver isso com mais facilidade, porque o paciente ele adormece para fazer a cirurgia, dali uma hora ele pode abrir o curativo, ou mais um pouco de tempo, mas abre o curativo e vê uma mudança repentina, e, claro, uma mudança para muito melhor. Aquele sonho, aquele desejo, aquela ansiedade por ver o seio maior, e é muito rápido. É uma cirurgia que eu costumo dizer que o poder do seio, do aumento volumétrico para a mulher, do aumento volumétrico do seio, é uma coisa assim de uma psicologia muito favorável na relação da mulher com ela mesma, com as amigas, com o namorado, com o esposo, com o companheiro, enfim, é uma cirurgia que nos traz muito prazer. Bom, mas como toda cirurgia plástica, é um assunto, como eu já falei, um assunto extremamente comentado e que suscita muitas dúvidas. Então, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, em que a gente vai traçar uma rotina do que precisa ser feito no pré-operatório, como é a cirurgia, quais os tipos de próteses que normalmente são mais utilizadas, enfim. A cirurgia da prótese de mama, ela também é chamada de mamoplastia de aumento, ou prótese de mama, ou colocação de silicone no seio, enfim, as nomenclaturas variam, mas no fim das contas o que interessa é que há um aumento volumétrico do seio. Hoje a gente vai focar um pouco mais na inclusão propriamente e exclusivamente da prótese, já que existem algumas variantes. Tem a paciente que tem o seio flácido, que não é só colocar prótese, ela precisa de fazer uma plástica junto e não só colocar prótese. Isso é motivo de um tema, provavelmente de uma outra conversa, outra apresentação nossa, mas que a gente precisa diferenciar para que vocês entendam que existe a cirurgia só da inclusão da prótese. Então, hoje a gente vai falar exatamente disso, da paciente que tem o seio pequeno e que deseja o aumento volumétrico. Tá? Existem basicamente 3 incisões que são mais utilizadas. Uma pode ser a via axilar, ou seja, a paciente ela coloca a prótese pela axila. É uma cirurgia extremamente simples e que a principal vantagem para o paciente é não ter no seu seio a presença de uma cicatriz. É uma técnica que não é nova, é uma técnica já bastante utilizada há muitos anos e que hoje a gente, com a cirurgia vídeo assistida, a gente consegue ter uma segurança muito maior e um conforto para o cirurgião e muito maior também para o paciente. A outra via de incisão é a via em torno do mamilo, ou em torno do que a gente chama periareolar. É aquela incisão em meia-lua, embaixo do mamilo, quando a paciente tem o mamilo de um tamanho tal que favoreça a entrada da prótese.
Existem pessoas que têm um mamilo muito pequeno e que a gente precisa colocar uma prótese de maior volume, que obviamente não conseguiria passar por esse orifício tão pequeno. E existe uma terceira via, que seria chamada via inframamária, ou seja, embaixo no sulco mamário, naquela dobra onde fica a base do sutiã, onde fica a base do biquíni. Essa via chamada inframamária é uma via extremamente tranquila para a cirurgia, porque é uma cirurgia que você praticamente não mexe na glândula, é uma cirurgia que você só levanta a glândula e coloca a prótese. Então, assim, ela passa a ser uma alternativa extremamente boa, uma via segura e de rápida recuperação. As pessoas perguntam, doutor, existe uma via que seja melhor? Existe uma via que deixe a cicatriz mais disfarçada? Eu costumo dizer que as 3 vias que eu acabei de citar são vias muito boas, claro, cada um com a sua vantagem. Mas independente de que seja escolhida para você, é uma cirurgia que deixa a cicatriz muito, muito pouco perceptível ao longo dos meses e ao longo dos anos. Tá? O tipo de anestesia que a gente usa para fazer a inclusão da prótese mamária, na maioria das vezes é anestesia local com sedação. Quando a gente fala local com sedação, quer dizer, o paciente está dormindo, sob a ação de um sedativo. Nesse momento, a gente faz anestesia ao redor do seio para a inclusão da prótese. É uma tática que é perfeitamente possível, extremamente confortável para o paciente, porque não tem nenhuma sensibilidade, e o que é mais importante que se diga, o paciente não acorda durante o procedimento. E eu digo isso porque essa é uma pergunta frequente no consultório, quando os pacientes que a gente fala local com sedação, eles falam, doutor, mas eu não vou acordar. Não precisa se preocupar, porque o anestesista está ali do seu lado, exatamente para manter o nível de sedação, ou seja, manter o paciente dormindo, sem que ele acorde ou que tenha alguma percepção de dor ou algo assim. Além disso, obviamente, existe toda a anestesia local que impede, obviamente, que o paciente sinta dor. Existem aqueles pacientes que também chegam ao consultório e dizem que não querem ter a percepção, que não querem dormir superficial, que não querem ver o ambiente do centro cirúrgico, enfim, que se sente mais seguro dormindo sob a ação da anestesia geral. A anestesia geral, e é bom que se diga, hoje existe um tipo de anestesia, que é a anestesia sob máscara, que é uma anestesia que eu poderia dizer de uma forma leiga, uma anestesia muito mais superficial, onde o anestesista mantém um nível de anestesia geral, mas com a quantidade de medicamentos menor, um nível de anestesia muito mais superficial, digamos assim, e que o despertar é tão rápido e tão fácil quanto de uma sedação. Então, eu acho que cada caso se enquadra. Se seu cirurgião ou se você procura um médico, ele diz, só faço com anestesia local ou só faço com anestesia geral, fique absolutamente tranquila que as duas formas são absolutamente possíveis. Existe uma outra variante, que às vezes o paciente vai fazer um outro tipo de procedimento, associar uma cirurgia de prótese de mama com plástica de abdômen, prótese de mama e lipoaspiração, que aí a tática pode mudar e o paciente pode fazer uma cirurgia sobre anestesia geral. Então, falando especificamente sobre a técnica, a partir dessas 3 vias, nós temos a via de colocação da prótese. É uma pergunta extremamente comum também no pré-operatório. Onde é colocada a prótese? Se a prótese é colocada embaixo da glândula ou embaixo do músculo. É importante que se diga que não existe o certo e errado. A prótese ela pode ser colocada embaixo da glândula e pode ser colocada embaixo do músculo. Mas o que difere uma da outra? Eu, particularmente, tenho uma certa preferência por colocar embaixo da glândula, porque eu acho que é uma cirurgia tecnicamente muito mais simples para o cirurgião e para o paciente, obviamente, onde
a sensação de dor no pós-operatório é praticamente inexistente quando você faz subglandular. E ao passo que quando você faz submuscular, você acaba tendo que aprofundar um pouco o plano cirúrgico, ou seja, colocar embaixo do músculo, onde o músculo é uma estrutura um pouco mais inervada, então a sensibilidade dolorosa passa a ser um pouquinho maior, e eu acho que quando você coloca embaixo do músculo, e mais uma vez, isso é uma coisa muito pessoal, eu acho que você dificulta ou pelo menos complica algo que é muito simples, que é a colocação subglandular. Mas, obviamente, existem algumas indicações de botar embaixo do músculo. Ao meu ver, a principal indicação é quando o paciente é extremamente magro e tem muito pouca glândula, onde você não quer a presença, o visual muito arredondado, que é o aspecto mais natural possível, e que às vezes, se você colocar embaixo da pele, embaixo da glândula, como aquele paciente tem pouca glândula, ele vai dar uma aparência muito mais artificial. Sendo assim, coloca-se submuscular. Não quer dizer, por outro lado, que colocar embaixo da glândula vai ter uma aparência artificial, e nós vamos falar um pouco mais na frente sobre isso. Mas, resumindo, eu acho que as duas vias são muito boas e seu cirurgião vai saber claramente lhe esclarecer qual a melhor via, onde colocar, e isso vai realmente dar preferência da sua conversa com o seu cirurgião e vocês vão saber identificar a melhor via. É uma situação que às vezes as pessoas perguntam: doutor, qual a melhor idade para se colocar uma prótese? A partir de que idade podemos colocar uma prótese de mama? Hoje em dia, eu costumo dizer que as adolescentes, elas se desenvolvem muito cedo. Então, não é raro as pacientes com 14, 15, 16 anos procurarem um consultório de cirurgia plástica para fazer a inclusão da prótese. Uns tempos atrás, é notório isso, as mulheres se desenvolviam um pouco mais tarde. Hoje, acho que a mudança do tempo, digamos assim, as mulheres, as adolescentes têm o desenvolvimento do corpo um pouco mais cedo e, consequentemente, a formação do seio com 14, 15 anos já está completamente formada, e, com isso, nos possibilita ou nos habilita a colocar uma prótese de mama numa paciente a partir dos 15 anos de idade sem o menor problema. Tá? Falando em adolescente, que é obviamente uma idade mulher jovem e que provavelmente nunca amamentou, é bom que se diga que essa cirurgia ela não atrapalha em hipótese nenhuma a amamentação. E por que eu friso isso? Porque é muito comum as pessoas perguntarem se a colocação da prótese mamária, seja por qualquer via, inframamária, em torno do mamilo ou via axilar, atrapalha no futuro a amamentação. A resposta clara é não, porque é muito pouco, o tecido mamário, glandular, é muito pouco mexido, sobretudo quando você faz uma via inframamária ou uma via axilar, quando você absolutamente não mexe nos ductos mamários. Então, é uma cirurgia que não mexe, não altera a amamentação de forma nenhuma. Tá? Existem algumas alterações que as pessoas perguntam: doutor, qual a diferença entre você fazer uma inclusão da prótese mamária e por que às vezes eu preciso fazer a retirada da pele propriamente dita? Isso depende da anatomia, o seu cirurgião vai poder avaliar. Existem as situações em que o paciente tem, além do hipodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento menor da mama e o seio pequeno, e a necessidade de botar o implante, existe o paciente que, além de ter o seio pequeno, ele tem um seio flácido. Essa paciente, obviamente, precisa, além da inclusão da prótese, corrigir a postura da mama, corrigir a posição do mamilo. E isso exige do paciente fazer não só a inclusão da prótese, mas fazer também a sua plástica mamária. Como eu falei anteriormente, esse é um tema que a gente certamente vai abordar, porque existem algumas variantes a partir disso. Bom, a cirurgia da prótese de mama é uma cirurgia que ela dura mais ou menos cerca de 1 hora, 1 hora e meia,
claro, um pouco para mais, um pouco para menos, isso varia de cada caso, varia de ambiente. Às vezes o paciente, mas eu conheço um médico que a cirurgia dura 3 horas, eu conheço outro médico que a cirurgia dura 1 hora. Não existe, meu médico é melhor ou pior em relação a tempo cirúrgico. Eu acho que o que vale para o paciente é o bom resultado. E se a cirurgia demorou um pouquinho mais ou demorou um pouquinho menos, não quer dizer que ela vai ficar melhor ou pior. O tempo cirúrgico, em média, então, varia de 1 hora, 1 hora e meia. Em geral, as cirurgias são feitas na parte da manhã para que o paciente ele possa ir para casa no mesmo dia. Depois de 6 a 8 horas, esse paciente é avaliado. Se estiver tudo bem, se ele estiver sem nenhuma intercorrência, ele pode sim ir para casa. Quando a gente fala sobre prótese de mama, é importante que se diga que tipo de prótese utilizar. Hoje em dia, as próteses elas são de formato natural ou em gota, o formato perfil alto ou extra alto e o formato cônico. E eu vou explicar a indicação de cada uma delas. Quase sempre a inclusão da prótese mamária, o paciente deseja a formação de um colo muito mais arredondado, de um colo superior em que o paciente coloque um biquíni, coloque um sutiã e tenha aquele formato arredondadinho aqui. O que não quer dizer que essa forma vai ficar exagerado, não tem absolutamente nada a ver, e a gente já fala sobre o tamanho da prótese. Mas a prótese de formato redondo, sob o meu ponto de vista, eu acho que é uma forma muito mais jovem, muito mais bonita, muito mais sensual, que eu acho que é o objetivo principal dessa cirurgia. É claro que existem as indicações e no meu modo de entender, na minha prática diária, eu uso praticamente as próteses de perfil alto para as mulheres de mamoplastia de aumento. Já as próteses de perfil natural ou em gota, hoje eu acho muito melhor para as pessoas que vão fazer reconstrução mamária, mulheres que tiveram doenças na mama, que tiveram que tirar a mama e que precisam reconstruir a mama de uma forma o mais natural possível, que se assemelhe à mama do outro lado. E um recente longo para trás, digamos assim, não tão recente, mas foi lançado aqui no Brasil uma prótese de perfil cônico, que nós já tivemos a oportunidade de experimentar, obviamente, alguns casos. São próteses extremamente boas, extremamente naturais, de aspecto muito bom, mas que ao longo do tempo, sob meu ponto de vista, elas perdem um pouquinho o colo e que eu acho que fica muito mais bonita a prótese de perfil natural, de perfil redondo, para pacientes que querem aumento volumétrico. Falando de formato de perfil redondo, a gente volta a falar um pouco começa a falar sobre o tamanho da prótese. Como que é escolhido isso? Porque é muito comum o paciente, minha amiga botou 300 ml, minha amiga botou 280, outra botou 380, 400 ml é muito para mim. Eu costumo dizer o seguinte, o que a gente absorve, claro que nós cirurgiões, nós queremos proporcionar para o paciente o melhor resultado possível e atingir o alvo do que ele deseja. Não adianta a consulta não é para que nós cirurgiões possamos decidir ou realizar o que nós vamos querer fazer. Ao contrário disso, eu acho que o objetivo de todo cirurgião é fazer o desejo do paciente, claro. Mas quando eu costumo tirar um pouco do paciente a ideia de número, porque cada pessoa, cada mama, cada glândula, cada pele tem a sua característica e não adianta que o mesmo 300 ml de silicone vai dar a mesma forma, o mesmo tamanho para diferentes tipos de mama. Então, assim, eu acho que a forma melhor de escolher na consulta pré-operatória, isso ser absolutamente conversado, ser explicado os prós e contras de cada tamanho. E eu acho que isso aí é muito da confiança do paciente na experiência do seu médico. Como eu já disse, é claro que é sempre levado em consideração o desejo do paciente, mas eu prefiro muito que o paciente, óbvio, ele venha com as suas dúvidas, mas que tenha uma ideia do que ela quer, o tamanho do sutiã que ela gosta de usar
E no consultório a gente costuma usar uma simulação, fazer de uma forma que o paciente consiga se ver e dessa forma ele ter uma ideia de antes da cirurgia como vai ficar no pós-operatório. E então tirar do paciente essa ideia de 300 ml é muito, é pouco, é muito difícil para o paciente que é leigo ele conseguir idealizar no próprio corpo o que é 300 ml, o que é 380. Então, assim, eu acho que a experiência do seu médico pode lhe ajudar muito e pelo contrário, não atrapalhar, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar de prótese de mama, sobre a prótese especificamente, a prótese é uma estrutura que ela é uma estrutura absolutamente fechada, de um gel que não vaza, tanto que se você dividir a prótese ao meio, irão ficar dois pedaços, e essas duas metades, e essas metades não vazam, não escorrem. E eu digo isso porque houve-se boatos de que a prótese drenou um líquido e que o silicone vazou. Isso é absolutamente inverdade, não acontece isso de forma nenhuma. Existem duas superfícies que revestem a prótese de silicone. Uma chama-se texturizada e outra chama-se superfície de poliuretano. E são superfícies que são utilizadas com absolutamente muita segurança. Obviamente, antes de ser testado o uso em humanos, isso foi absolutamente testado antes de ser liberado para uso em humanos. Então, é um conteúdo, apesar de ser um corpo estranho, absolutamente seguro, absolutamente compatível, biocompatível, o que nos dá a tranquilidade de fazer a cirurgia sem correr maiores riscos, tá? Então, assim, falando sobre maiores riscos, porém, é uma cirurgia que envolve riscos, claro, como toda cirurgia plástica, existem os seus riscos, os mais, eu não digo os mais comuns, mas eu diria os mais simples, são sangramento, infecção, a cicatriz pode abrir um pontinho, mas com uma orientação médica, com acompanhamento do seu médico, você vai conseguir contornar essas pequenas intercorrências, digamos assim, ao invés de complicações, num curto espaço de tempo. Por ser um corpo estranho, por ser biocompatível, a segurança é muito grande, mas como tudo que é estranho ao nosso organismo, o organismo pode simplesmente dizer não. E uma vez dizendo não, está configurada ali uma coisa que a gente pode chamar leigamente de uma rejeição, como se o organismo não tivesse aceitado aquele corpo estranho. E eu acho, de certa forma, isso, eu não vou dizer vantajoso, mas o silicone, isso que eu expliquei, de ser duas metades, é que não é como um produto injetável que se difunde pelo organismo, e com isso você, uma vez teve um quadro de rejeição, apesar de ser traumático, digamos assim, porque é um sonho que foi temporariamente adiado, porque nós precisamos tirar a prótese. Isso depois de um tempo, o paciente consegue colocar novamente e, na maioria, enorme maioria das vezes, com maior tranquilidade, sem correr um maior problema futuro. Então, assim, é extremamente raro, mas acontece. Uma coisa que a gente ouve falar também, e vocês podem conhecer como minha prótese encapsulou, minha prótese endureceu, minha prótese deu contratura. O que vem ser isso, para que vocês entendam? Tudo que a gente põe dentro do nosso organismo, tudo que a gente introduz, seja uma prótese dentária, uma prótese ocular, uma prótese vascular, uma prótese ortopédica, o nosso organismo cria uma cápsula em torno disso, como se fosse um escudo de proteção, até para que ele se defenda daquele possível agressor, e aquilo é normal de acontecer, isso é normal de acontecer. O que não é normal é que a prótese, ao longo dos anos, essa película, essa cápsula ou esse escudo que se forma, pode de certa forma endurecer, e esse endurecimento gerar, em alguns casos, dor
sensação de firmeza na mama com aspecto muito mais duro, e via até possivelmente a alterar a forma da mama. Obviamente, isso leva o paciente à consulta médica e, em alguns casos, isso precisa ser tratado de forma cirúrgica, quando o cirurgião precisa que o paciente vá para a cirurgia, retire essa cápsula, reintroduza a prótese e que aquela cicatrização se faça de uma forma, da mesma maneira, de uma forma mais branda e não novamente com a contratura capsular. De forma que, com isso, que também é uma complicação, digamos assim, a longo prazo, mas que, felizmente, com a qualidade das próteses de hoje em dia, isso é extremamente raro de acontecer. E o que é melhor, que tem, que tem solução, digamos assim. A partir disso, as pessoas perguntam assim, doutor, é preciso trocar a prótese? Falando em evolução das próteses, as próteses hoje são muito mais modernas do que próteses de 30, 40 anos atrás, quando o índice de contratura capsular era um pouco maior e hoje as próteses são de uma qualidade muito melhor e esse índice hoje é muito menor. Naquela época em que o índice de contratura era maior e obrigava o paciente a procurar o médico, isso acontecia com 5 a 10 anos de pós-operatório, o que ficou comumente conhecido que o paciente precisava a cada 10 anos trocar a prótese. Hoje nós temos próteses implantadas já em pacientes há mais de 20 anos e que nunca precisaram trocar a prótese, então assim, isso não é dado só meu, isso é cientificamente comprovado. Não existe hoje uma data estipulada em que precise ser trocada a prótese. O que nós recomendamos é que, como todo paciente que faz a sua avaliação, que procure, depois dos 40 anos, o seu mastologista para fazer a sua investigação da mama, já que é um órgão que está em constante evolução, e que, caso seja preciso, procure o cirurgião plástico para fazer uma avaliação de imagem, uma avaliação de rotina com 10 anos, mas não obrigatoriamente isso precisa ser trocado. O que faz na prática o paciente às vezes trocar pacientes que desejam aumentar o volume mamário ou desejam diminuir o volume mamário depois de algum tempo, ou pacientes que amamentaram e que tiveram alguma mudança na forma estrutural da mama, no aspecto visual da mama. Então, isso faz com que o paciente procure o cirurgião com o intuito de melhorar, de alguma forma, a mama, mas não que seja uma coisa obrigatória, não que isso esteja combinado que a cada 10 anos o paciente precise trocar. O pós-operatório de uma plástica, de uma inclusão de mama, de prótese de mama, é absolutamente tranquilo. E alguns pacientes me perguntam porque eles chegam no consultório já com aquele conhecimento leigo, mas que é muito frequente no dia de hoje, em que ele tem que passar um mês sem dormir de lado, que não pode dirigir nunca. Eu costumo dizer que a primeira semana é uma semana extremamente importante para que o seu organismo se adapte bem àquela prótese, que a incisão cirúrgica fique absolutamente cicatrizada, digamos assim. Então, assim, de rotina hoje, o que a gente faz é, no dia seguinte, a cirurgia, liberar o paciente para comer sozinho, fazer higiene íntima, escovar os dentes, pentear o cabelo, levantar o braço à altura de colocar desodorante. Isso eu acho absolutamente possível. A restrição, obviamente, principal é não dormir de lado nos primeiros 7 a 10 dias, nem dirigir, nem pegar peso. Mulheres que tiveram filhos recente, a gente cria alguma alternativa de que alguém possa colocar o bebê no colo, mas que não necessariamente leve a criança ao berço, ou seja, não faça um esforço físico maior para que aquele implante se integre perfeitamente ao seu corpo e não tenha um risco maior de uma outra complicação, de uma abertura de ponto, enfim. É uma cirurgia que praticamente não dói. Como eu estava falando no começo, o índice de satisfação é muito grande. O bem-estar proporcionado pelo paciente, pelo visual, de olhar o seio, de ver que já está bonito, que gostou do resultado, que está muito mais sensual,
isso eu costumo dizer que é o maior analgésico possível que a cirurgia pode trazer. Então, é uma cirurgia que, de rotina, são utilizados muito pouco analgésicos, quase sempre um analgésico desses mais comuns, uma novalgina, algo assim, e que tira completamente qualquer quadro doloroso. Obviamente, a sensibilidade dolorosa varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que sente um pouco mais e tem gente que não sente absolutamente nada. Eu costumo brincar dizendo que deveria doer um pouquinho mais porque o paciente faz um pouquinho mais de repouso. Obviamente é uma brincadeira, mas é absolutamente uma cirurgia que a dor não é uma característica presente. A sensação de peso, a sensação de que está inchado, a pele às vezes muito inchada, começa a brilhar, começa a ficar mais esticadinha, mas que não gera nenhuma preocupação. Por falar em esticada, e nesses 10, 15, 20 primeiros dias de pós-operatório, uma coisa que a gente tenta explicar sobre a prótese de mama é que, na verdade, são operadas duas estruturas, a mama direita e a mama esquerda, e que são estruturas que cicatrizam de formas diferentes. Então, para você que fez um pós-operatório, está num pós-operatório recente, para você que vai operar, não ache estranho, às vezes um seio está um pouquinho mais inchado do que o outro, às vezes uma cicatriz um pouco mais evidente do que a outra, porque isso é absolutamente comum. Para isso é que existe o pós-operatório, para isso é que as consultas de pós-operatório, para que o seu cirurgião possa lhe orientar sobre essas dúvidas que são comuns e absolutamente pertinentes para um paciente que nunca fez esse tipo de cirurgia. Então, nada que um contato próximo com o seu médico, uma dúvida por telefone, uma consulta para avaliar maiores esclarecimentos possam resolver. Normalmente, os pontos eles são retirados em torno de 7, 10, 15 dias de cirurgia. É claro que a primeira consulta é feita com uma semana, 10 dias, havendo um aspecto cicatricial muito bom, os pontos são retirados. E aqui uma outra dúvida que surgiu de um comentário, perguntaram se a prótese é retirada, são feitos pontos ou é feito com cola. Existe, na verdade, essas duas situações. Existe o ponto, que é um ponto intradérmico, que é uma linha contínua, e existe a cola, propriamente dita, uma cola cirúrgica. Cientificamente, não existe nada que comprove que a cola seja melhor do que o ponto. Então, assim, na nossa prática diária, existem os pacientes que falam: doutor, eu quero usar cola, doutor, não quero usar cola. Isso é conversado, mas cientificamente a cicatrização é absolutamente igual. Não existe, teoricamente, nenhuma vantagem você dar ponto ou, teoricamente, uma vantagem você usar cola. Acho que as duas coisas são absolutamente possíveis e dão um excelente resultado. As cicatrizes realmente não são problemas no pós-operatório. De qualquer forma, as pessoas que fizeram com ponto, isso precisa ser retirado. Como eu disse, esses pontos são tirados de 7 a 10 dias. E as pessoas que usaram a cola, isso é orientado que aquela cola vai descamando sozinha, sem haver necessidade de uma remoção maior, de uma remoção pelo cirurgião plástico. Nós, obviamente, orientamos como cuidar daquela cicatriz, já que é uma cicatriz que não tem um cuidado específico para ela. O curativo é absolutamente simples, a incisão é mais ou menos 3 a 4 centímetros e pode perfeitamente ser trocado diariamente sem maior problema. Uma outra pergunta que nos fizeram é se o aumento abrupto com a inclusão da prótese se pode causar estria. Eu diria para vocês que, assim, nesses anos todos, eu vi muito pouco caso de pacientes que colocaram prótese e tiveram estrias. E dessas pacientes que tiveram estrias, eu posso afirmar que todas foram tratadas com a evolução do pós-operatório e não ficou nada residual. É óbvio que, raciocinando claramente, se há o aumento volumétrico de uma hora para outra, é natural que a pele sinta um pouco, mas, em geral, a paciente que vai colocar uma prótese, ela já tem um espaço próprio, a falta de tecido, por ser pequeno,
já promove, assim, é como se aquele tecido esperasse, digamos assim, por um aumento, e com isso a chance de desenvolver estria é muito rara. De qualquer forma, todos os pacientes são orientados a tratar a pele com hidratantes, com cremes que, de certa forma, possam prevenir a existência ou não de estrias. Tá? Uma outra coisa, eu já estou quase finalizando, eu queria dizer que a prótese de mama é uma cirurgia extremamente simples, extremamente prazerosa, a evolução é muito satisfatória. Procure conversar com pessoas que já fizeram, que vocês vão ter uma grata surpresa. Eu costumo dizer que o sucesso da prótese de mama se deve muito ao fato de ser uma cirurgia rápida, uma recuperação igualmente rápida, praticamente sem dor, muito baixo risco de cirurgia e um grau de satisfação enorme. Eu acho que essas coisas juntas promovem esse sucesso todo que o implante faz nos dias de hoje. É muito comum, é um dia a dia. Eu acho que vocês podem notar que é muito frequente, praticamente todo dia operamos e colocamos prótese com grau realmente de risco muito baixo. Eu queria agradecer, dar uma boa noite, agradecer vocês pelas perguntas que nos enviaram, pedir desculpa se eu não consegui responder todas as perguntas. Gostaria de pedir que vocês deixassem a sua sugestão ou sugestões para novos lives. É um prazer grande, o intuito desses lives é muito mais esclarecer, já que é muito comum hoje a gente ouvir muitos comentários, e às vezes comentários leigos, e talvez fruto realmente de uma falta de uma orientação propriamente dita, e às vezes as pessoas não têm o acesso direto ao cirurgião. Então, nós estamos abertos, os comentários a gente vai procurar responder a todos, e, enfim, agradecer realmente, e até um próximo live. Boa noite a todos. E fiquem com Deus. Tchau.